preparámos minuciosamente a operação de Guilherme, que foi dar o nome depois à Operação Amílcar Cabral. Portanto, foi assim que a coisa começou. Em finais de 1972, são colocados no aquartelamento de Guilherme, em regime de rendição normal, uma companhia de cavalaria, um pelotão de artilharia e uma companhia incompleta de milícias locais. Decorridos mais de 20 anos sobre essa data, o antigo comandante operacional da região e um ex-alferes miliciano visitam o local onde esteve situada a unidade. É uma viagem histórica à memória de um dos períodos mais trágicos e conturbados da vida destes homens. Portanto, este não era propriamente um abrigo pessoal. Do pessoal, não? Portanto, eu estou convencido que este abrigo estava aqui. Seria o paiol? Até devia ser, o paiol ficava mais do outro lado. Abaixo. Que era um abrigo, com certeza, onde nós tínhamos algumas granadas de morteiro. Pois. Está ali, olha, um abrigo deve ser ali. Exatamente. Aquilo aqui é 81 para aí, não? Sim. Pronto. Então nós tínhamos realmente aí o abrigo para as granadas. E ali é o comando. Ali era o posto de comando. O quartel de Guilherme situava-se no interior de uma mata densa, cujo acesso se fazia por uma picada estreita e provisória. Os resolveram deixar aqui este testemunho da passagem por esta zona de Guilherme. Pois foi. Sim, senhor. Isto aqui o que era? Aqui à esquerda o que era? Isto aqui ainda é visível, uma tabanca que nós construímos para à noite jogarmos normalmente jogávamos cartas, víamos uma cervejita. Senhor, e aqui Piratas de Guilherme. É uma homenagem ao Ferro Lourenço. Em 5 de março de 73. E depois, no dia 18 de maio, começou então o ataque intensivo ao que se prolongou até o dia 22, durante o dia e durante a noite, e que terminou com o dia 22, quando nós todos fomos, uma tropa e população, até Gadamayel. Mais do que a proximidade da fronteira da Guiné-Conakry, eram as populações que, segundo as teses de Spínola, mais justificavam a presença das tropas portuguesas. Mas se para o comandante-chefe a presença das tropas era importante para enquadrar e controlar as populações, mais importante ainda se revelava na posição Guilherme. Desde logo porque o exército português abandonara, em finais de 1968, Gandembel e Sangonhá, deixando unicamente a Guilherme e a Gadamayel o estatuto de tampão ao avanço das tropas de Cabral no corredor sul do território. Às difíceis condições de acesso ao quartel, associava-se, entretanto, o facto de os soldados apenas se reabastecerem de água de uma fonte situada a 4 km do perímetro da unidade. As colunas para Gadamayel, ou as de regresso a Guilherme, começavam a fazer-se com enormes dificuldades. Já sem o apoio da Força Aérea, o exército começava a perder o controle da situação. Do outro lado da fronteira, o PAIGC ia instalando as suas bases de apoio à guerrilha. Tinha montado hospitais de campanha e, com o auxílio de médicos cubanos e enfermeiros guineenses, formados na União Soviética e em Cuba, garantia a prestação de cuidados de saúde aos guerrilheiros feridos em combate ou atacados pela doença. Era aqui, neste pedaço de terra do país de Sékou Touré, que os guerrilheiros de Amílcar Cabral se preparavam para a guerrilha. E foi daqui, desta zona generosamente concedida pelo antigo regime de Conakry, à ação da guerrilha do PAIGC, que os homens chefiados pelo comandante Nino começaram a preparar uma linha de ataque contra o quartel de Guilherme, para o que contavam com um arsenal bélico mais poderoso e sofisticado que o dos portugueses. E era com essas armas que flagelavam o quartel. A água foi rareando
todos os dias éramos flagelados, quer fosse dia, quer fosse noite. Os ataques que eles nos faziam eram essencialmente da direção da fronteira, portanto da Guiné-Conakry, ou oriundos daquela zona que ligava a Gadamel. No entanto, nos últimos dias, os ataques verificavam-se à volta de todo o acordelamento. E isto, claro, limitou o nosso raio de ação, porque nós estávamos limitados. O inimigo não era visível, digamos assim, e nós tínhamos dificuldade em nos movimentar, inclusivamente, dentro do próprio acordelamento. Limitados na ação, por falta de apoio aéreo e de garantia de segurança na eventual evacuação dos feridos, os soldados de Guilés continuavam a resistir aos guerrilheiros do PAIGC. E o PAIGC, que aos poucos fora tomando conta do território, continuava mesmo assim sem capacidade de se opor no terreno à presença do exército português. As deslocações fora do quartel iam-se tornando cada vez mais complicadas, sobretudo a caminho da aldeia do Mejo, onde a população e os militares se reabasteciam diariamente de água potável. Mas a vida na unidade começava a ser dolorosamente difícil, porque os perigos eram enormes e os soldados viviam na permanente possibilidade de morrer. À lentidão das noites intermináveis, sucediam as madrugadas povoadas de mistério e medo. Em meados de maio, um grupo de combate acabado de sair do quartel cai numa armadilha montada pelo PAIGC e entra em pânico. Agudiza-se a situação. Foi aqui neste local, no dia 18 de maio de 1963, quando procedíamos a uma picagem de Guilés para Gadamel, a fim de fazer uma coluna de reabastecimento. O PAIGC nos montou uma emboscada, onde de cada lado da berma da picada se encontravam 10 fornilhos. Os fornilhos foram acionados, mas praticamente não atingiram ninguém, uma vez que o nosso guia detectou o início da emboscada e foi morto pelas tropas do PAIGC. As tropas de Guilés são apanhadas de surpresa. Tanto mais que não era habitual o PAIGC atacar nas proximidades do aquartelamento. Era também a primeira vez, desde que a companhia chegara à região, que alguns dos seus homens estavam a viver o suplício da guerra. O que nos facilitou bastante foi o miliciano, que foi preso, interrogámo-lo para saber como é que se fazia